Boa noite a todos que estão nos vendo agora pelo Face do GEAL. Mais um domingo aqui reunidos, através das redes sociais, para podermos passar um pouquinho da palavra de Jesus, dos ensinamentos. Que possamos nos envolver com a espiritualidade, agora cada um em seu lar, aonde se encontra, como pode. Vamos fazer nossa prece inicial para iniciar o nosso Evangelho de hoje. Que possamos nesse momento rogar ao Pai todas as bênçãos, que Ele possa nos mandar forças e energias para deixarmos o medo de lado, a angústia, a dúvida, a incerteza. Pedir a Ele que nos coloque no caminho correto, nos pensamentos certos, que a gente possa vibrar pela humanidade, porque o que é nosso chegará no momento certo, na hora certa. Que Ele nos guie, nos mantenha fortalecidos nesse momento de tristezas, de angústias, de medo, mas que possamos ter fé no Pai, fé no Criador, como isso teve um início, tem um meio e terá um fim. Tudo isso que nós estamos passando no momento, para a nossa própria evolução do mundo. Que Jesus abençoe a cada um de nós, nos envolva no seu amor, nos envolva na sua paz e tranquilidade. Que essas energias de amor atinjam a todos nesse momento, sem exceção. Que todos precisam de um pouco de amor, um pouco de carinho, um pouco de paz. E que Deus, na sua infinita bondade, acolhe seus filhos entre seus braços. Nesse momento não estamos desamparados, não estamos em sofrimento. Estamos sim acolhidos pelo seu amor e pela sua paz. E que com graça de Deus vamos superar todas essas dificuldades juntos. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14, honrar vosso pai e vossa mãe, o item quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Chegando a casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam, ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe, vossa mãe e vossos irmãos, que estão lá fora, vos chamam. Mas Jesus lhe respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. Certas palavras ditas por Jesus soam estranhas, parecendo contraditórias com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disto uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei de amor e caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar estas consequências rigorosas, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou nem são dele. Causa estranheza, com razão, Jesus mostrar neste caso tanta indiferença com seus parentes e, além do mais, renegar sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele. Espírito poucos avançados, não compreendem sua missão. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita e os seus ensinamentos não os tinham convencido.
já que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Parece que até certo ponto partilhavam das prevenções dos inimigos dele. O fato é que eles o tinham mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentavam em família. E João Batista afirma, não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que também ela parecia não fazer uma ideia muito exata de sua missão, pois, ao que se sabe, nunca seguiu seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho, como fez João Batista. A atenção maternal era nela o sentimento dominante. Quanto a Jesus, suportou-se que houvesse renegado sua mãe seria desmerecer-lhe o caráter. Tal pensamento não pode ser daquele que disse, honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, portanto, procurar um outro significado para estas palavras de Jesus, quando sempre encobertas sobre uma forma simbólica. Jesus não perdia nenhuma ocasião para dar um ensinamento. Aproveitou então a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então essa passagem de hoje do Evangelho, ela vem mostrar para nós as diferenças que existem, né? Aqui, como foi mostrado, né, por Jesus, pelos discípulos, é que na realidade, dentro da família dele naquela época, ele era tido como um louco, como diz, ele tinha perdido o espírito, né, que ele tinha ficado louco pelo que eles faziam, porque na realidade eles não compreendiam o que Jesus fazia no seu dia a dia, que eram os ensinamentos, que era ajudar as pessoas, que era curar aqueles que precisavam, que era levar o amor e a caridade ao próximo. Eles não entendiam aquilo, então eles acreditavam que aquele gesto dele era de loucura. Então, por isso que muitos dos irmãos dele, não é renegar, mas não aceitavam e não tinham ele como um irmão. Mas vem nos mostrar muito que isso acontece também hoje em dia nas nossas famílias, né? Muitos pais que não acreditam e não confiam nos filhos pelo potencial que eles têm, desdenham deles, né? Tantos os filhos também com os pais, né, que não acreditam na missão dos próprios pais, também desdenham dos seus pais. Entre irmãos, hoje, na atualidade, nós temos muitos casos disso. Se a gente for parar e olhar à nossa volta, a gente encontra que é aquela mãe que não acredita no filho pelo que ele faz, mas ou não compreende a missão dele, igual a mãe de Jesus não compreendia a dele na terra, né? Ela tinha todos os cuidados maternos, ela tinha todo o carinho, todo o amor, né? Mas ela não compreendia aquilo que ele veio fazer na terra. Hoje também há casos atuais onde as mães, os pais, né, não compreendem aquela caminhada do filho, ou o filho não compreende a caminhada da mãe, né? Ou entre próprios irmãos, como eu falei. Existe tudo isso, mas isso tudo existe porque existe por trás disso tudo as provações, as provas que essas pessoas precisam passar e suportar. Existe uma forma na reencarnação que essas pessoas precisam estar exatamente com quem elas estão no momento, na família que elas estão. Na realidade, elas escolheram os pais também escolheram os filhos, escolheram os irmãos, escolheram todos aqueles que vão estar ao seu redor. Então, é uma aprovação em conjunto, né, onde todos precisam estar próximos para resgatarem suas dívidas. E como fala mais para baixo, né, parece estranho, né, quando diz que Jesus renegou a mãe, mas de forma alguma Jesus renegaria. Como aqui foi dito, ele mesmo, né, que diz honrar o vosso pai e vossa mãe, se ele propôs isso, seria contraditório se ele renegasse, né, a mãe. Ele tinha o amor, ele tinha tudo o que um filho tem pela mãe também.
Só que como para baixo, ele vem nos mostrar, né, quando fala que existe, ele vem nos estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então sim, existe uma relação, né, do parentesco corporal com o parentesco espiritual, né. Às vezes nós estamos aqui vinculados a uma família, mas nós temos também afeições por outras pessoas e nós tornamos ela como família, e o sentimento às vezes é maior. Isso é uma relação espiritual. E a relação corporal é pai, mãe, irmãos, avós, avós, né, tios, tias, são mais corporais, que tem que estar junto. Mas a gente tem que respeitar também isso. Por quê? Porque é uma família, querendo ou não, né? Existe um elo tanto corporal também como espiritual, né? Existem uns elos fixados entre ambas as partes. E essa questão de honrar o pai e a mãe, como aqui diz, é a gente respeitar, né, nossos pais, nossos avós, né? Porque às vezes muitos são criados pelos avós, porque ou não tem pai ou não tem mãe, ou são abandonados por ambos ou por algum deles, e os avós que criam. Na realidade, a gente tem que respeitar aqueles que nos criou, né? Que nos deu a educação, né? Que nos colocou no caminho, no melhor caminho que ele poderia achar naquele momento. Pode ser que nesse momento, ou a pessoa ela não tem um elo espiritual muito forte ligado com aquela pessoa, porque como eu disse, pode ser que num plano reencarnatório eles tenham combinados de vir para passar alguma provação junto, né? E querendo ou não criar esse vínculo espiritual, né? Esse amor, esse carinho. Então honrar o nosso pai e nossa mãe, como diz aqui, é a gente respeitar eles da forma que eles são, assim como eles nos respeitam também como filhos, né? Que a gente não pode simplesmente passar por cima deles achando que nós temos a razão, que nós estamos sempre certos e os pais e as mães estão errados. Tem que existir um bom senso nisso, tem que existir um respeito, né? Porque, querendo ou não, foram eles que nos deram a vida, né? Foram eles que nos trouxeram à Terra. Se não existisse ambos juntos, né, nós, como filhos, vamos dizer assim, nós não estaríamos aqui. Então, honrar o pai e a mãe é a gente respeitar eles da forma que eles têm que ser respeitados, compreender os nossos pais, compreender as nossas mães, compreender as dificuldades que eles tiveram para nos criar ou nos colocar neste mundo, né? Todas as provações que eles tiveram que passar para fazer com que a gente chegue aonde estamos hoje. E todos eles tiveram dificuldades, assim como quem tem seus filhos também sabe as dificuldades que passam-se para criar, né? Para ver que eles evoluam, né? Para ver que eles cresçam, né? De forma correta, de forma que a gente possa levá-los ao bem. Então, o capítulo de hoje, ele mostra justamente isso, né? O que a gente tem que rever, esses valores, né? Honrar os nossos pais, as nossas mães, né? Dar valor realmente ao que eles já fizeram por nós e às vezes ainda faz. Jesus mostra isso, né? E até fala, por exemplo, dos próprios irmãos dele, que mesmo sendo irmãos, nenhum deles se tornou discípulo, nenhum deles seguiu ele. Nenhum deles acompanhou ele até a estadia final, né? Nenhum deles virou apóstolo. Na realidade, quem que virou os apóstolos, como ele disse? Aqueles que ele fala no começo, né? Quem faça a vontade de meu pai é meu irmão, minha mãe e minha irmã, né? Que são os apóstolos que caminharam com ele, que propagaram a sua palavra, que estiveram ao lado dele, né? Esses ele considera como irmãos, né? Junto, irmãos espirituais, irmãos de outras vidas também. O elo de ligação entre o parentesco corporal e espiritual deles são diferentes, porém o elo espiritual é muito forte. Então Jesus deixa bem claro para nós que o nosso objetivo como filhos também, né? Pensando como filhos, que a gente sim tem que procurar honrar, né? A nossa conduta como filho, compreendendo os nossos pais, né? Por mais que eles não compreendam nós ainda, como a própria mãe de Jesus não entendia, né? Não compreendia qual que era a missão dele na terra, mas ela, mesmo assim, ela tinha todo o carinho, ela tinha todo o conceito de mãe e aplicava nele, né?
Mesmo que nossos pais não compreendam as nossas missões hoje, as nossas decisões, mas mesmo assim nós temos que honrar, né, eles, porque muito do que conhecemos, né, do que somos às vezes, são reflexo dos nossos próprios pais. A educação, né, a conduta, a moral, o caráter. A gente, querendo ou não, isso a gente herda dos nossos pais, porque eles são exemplos, né? São através de exemplos que se criam a outra pessoa. E quem são os nossos exemplos quando criança? Os pais, a mãe, o pai, né? Para aquela garotinha, para aquele garotinho que é pequeno, quando você pergunta quem quer ser o herói, a maioria das vezes ela vai falar que é o papai e a mamãe dela. Então, esses são os exemplos, né, que as crianças absorvem. E elas crescem levando esses exemplos dos pais. E claro que com o mundo evoluindo, as pessoas mudam de tempos em tempos. Os pais também não serão os mesmos que eram há 20, 30 anos atrás. Os próprios filhos. É por isso que nesse período, nesses momentos, é que precisamos rever essa questão das nossas honras com eles, né? Porque eles vão ser mais idosos, eles vão ter pensamentos diferentes dos nossos, porque a evolução do mundo acompanha a evolução do espírito. Então o espírito mais jovem pensa um pouco mais aberto, com visões diferentes, e os próprios pais da gente pensa de uma forma diferente. Aí é que entra a questão do respeito, né, dos pais. Compreender que ele também não tem mais aquela questão de entender a evolução, né? Compreender que aquele é o limite dele, né? Compreender que ele fez até onde ele pôde. Se a gente está propenso a fazer mais, que a gente possa fazer por eles também, né? Então Jesus nos mostra que a gente deve pensar sobre isso, que vendo hoje a nossa situação no mundo, né, esse também é um tema, um tópico que a gente pode rever. Por quê? Porque muitos também hoje estão mais juntos de seus pais, por causa dessa questão do isolamento que a gente está passando, né? Ou não, porque podem estar em cidades diferentes, podem estar em casas diferentes, mas estão sempre em contato. Mas essa é um aviso de Deus, vamos dizer assim, né? Uma oportunidade que Deus nos dá de rever aqueles que estão mais próximos também, né? De honrar aqueles valores que eles colocaram para nós, de mostrar-nos, né, que o cultivo da família também é importante nesse momento. O amor, o carinho, a atenção, a gentileza, né, isso é muito válido hoje, né? E isso tudo nos mostra também o que está acontecendo, para a gente parar e ver um pouco esses valores também que estavam perdidos, né, há dias atrás, né? Na correria do mundo, na correria das pessoas, às vezes a gente esquece os valores, às vezes a gente esquece esse conceito do honrar o pai e a mãe, ou o irmão, né? Ou aquele ente próximo que está da gente, que a gente tem como um pai ou como uma mãe, né? Então, esses momentos são justamente, né? E eu acredito que assim, esses temas venham recair justamente nessas épocas, não é por acaso, né? Um motivo tem, né? Algo tem para que seja mostrado. E hoje o Evangelho fala muito disso, né? De honrar, né? Honrar o pai e a mãe. Esse capítulo inteiro é honrar o pai e mãe, né? E a gente vai falar aos domingos sobre todos esses tipos de parentesco. Justo numa época que é preciso a união, né? É preciso a força, é preciso o amor. Na realidade, o que a gente tem que colocar para fora nesse momento é o nosso amor, a nossa caridade, a nossa boa vontade, né? Não adianta a gente pensar o contrário, se revoltar, se discutir, brigar. Isso só vai atrair forças negativas, onde vai destruir os nossos lares, né? E aí entra a desonra, né? Não entra a honra, né? Entra a desonra. Então é o que a gente precisa, como filhos, né? Como netos, como sobrinhos, aqueles que a gente tem como nosso pai e nossa mãe. É honrar, né, a imagem deles, é honrar o que eles nos proporcionam, né? E Jesus deixa bem claro isso para nós, né? Mostrar que isso é uma dádiva, né? Isso é uma oportunidade que a gente tem de nos melhorarmos, né? Como ele mesmo fala, que os próprios irmãos deles na época não eram tão evoluídos e tão avançados. Então,
Por quê? Porque eles precisavam também, os irmãos deles, como a mãe, precisavam estar junto com eles para compreender, né? Ou melhor, tentar compreender a missão dele, que com certeza isso no futuro foi entendido por eles, mas que naquele momento eles não entendiam o que aquilo estava acontecendo, né? E da mesma forma, se a gente olhar para dentro da nossa própria família, né? Ou algumas que a gente conhece, a gente vê que existem essas diferenças, mas essas diferenças, quando existem, é justamente para ser acertadas, né? Essas diferenças servem justamente para que nós resgatamos dívidas do passado, né? E evoluímos, né? E todos evoluem, estão envolvidos, tanto os pais quanto os filhos. Então, isso tudo serve para a nossa própria evolução, porque se não chega a nós, primeiro porque às vezes não estamos preparados, e quando chega é porque estamos e podemos superar essas dificuldades. Então, o honrar o pai e a mãe desse capítulo de hoje faz com que a gente reflita realmente nessa época que estamos, nesses isolamentos que estamos, com quem estamos, né? Se estamos com os nossos pais, nossos filhos, que possamos dar valor a isso, né? Que possamos juntos unir forças para combater o mal, né? Que para quem tem filhos e eles estão crescendo, que deem bons exemplos, né? Que coloquem no caminho correto, que mostrem o que é o caráter real, né? Porque depois eles vão crescer e isso vai ser levado junto com eles. E aí é onde eles vão se honrar dos pais, das mães, né? Que eles tiveram porque tiveram boas educações. E aqueles que já têm os pais, já estão, que honrem também, porque tudo aquilo, o que eles conseguiram chegar hoje é graças ao esforço de cada um dos dois, por mais que seja difícil ou os filhos não compreendam, mas que de alguma forma eles deram o melhor, né, para que ele chegasse àquele momento. E os que infelizmente se desviam é porque saíram do próprio caminho, né? Às vezes podem ter sido erro dos próprios pais, né, ou não, né? Ou os pais podem sim ter criados corretamente, dado todo o carinho, a atenção, o amor, tudo o que precisava, porém o próprio filho no seu caminho se desvia. Mas isso é uma responsabilidade dele e não dos pais, né? A não ser que os pais tenham errado na educação. Mas que hoje esse evangelho, né, essa passagem, faça a gente realmente refletir sobre tudo isso que estamos passando, né? Dar valor àqueles que estão mais próximos, mesmo com esse isolamento, às vezes a gente não pode visitar quem a gente ama realmente, quem a gente gosta, mas que a gente possa ter um pensamento voltado a eles, de amor, de carinho, e independente da distância, mas através de pensamentos e sentimentos nós vamos estar juntos, né? Sempre nós estaremos, né? Nunca nós nos distanciaremos, até de quem já está desencarnado, nós estamos ligados ainda pelo amor, pela saudade, pelos bons pensamentos. Então esses vínculos nunca são quebrados. Então mesmo que hoje a gente tenha alguém longe de nós, mas que a gente possa emanar pensamentos de amor a esse pai, a essa mãe, ou essa pessoa que criou você, que te deu educação, que te colocou no caminho correto onde você chegou hoje. Que a gente possa orar por eles também, assim como eles oram por nós, né? E refletir realmente no que a gente pode melhorar como filhos, como pais, né? Como irmãos, né? Como tios, como tias. O que a gente precisa fazer é se unir nesse momento. E a família realmente, independente do parentesco ser corporal e espiritual, ela é importante, porque a união, para passarmos por dificuldade, é necessário ter a união de todos aqueles que se amam. E eu tenho certeza que muitos hoje estão unidos, reunidos, né? Às vezes unidos porque já estavam, reunidos porque não estavam, e através de tudo isso que está acontecendo, eles se reuniram, se reencontraram de novo, para resgatar valores que às vezes estavam perdidos, né, nesses últimos tempos. E às vezes a gente para e pensa, por que isso tudo está acontecendo no mundo, né? Às vezes é justamente para isso, para desacelerar essa humanidade, para ela possa se rever, para ela possa se reunir, né? Para ela possa, que nós possamos rever os valores que estamos deixando ser perdidos, né, no dia a dia, através do nosso materialismo, através do nosso egoísmo, nosso orgulho.
e voltarmos mais para a nossa parte sentimental, né, a parte fraternal. E que possamos juntos, né, emitir bons pensamentos para que isso com certeza em breve estará acabado, né, que como eu disse no começo na prece, né, tudo tem um início, um meio e um fim, né, e Deus sempre no controle. Às vezes a gente acha que o mundo está perdido, as coisas estão perdidas, mas Deus está totalmente no controle disso, né, Ele está totalmente a par do que está acontecendo, Ele está totalmente controlando todos nós, né? E com certeza, tendo fé e acreditando nele, nós vamos sair disso, nós vamos sair, retornarmos às nossas vidas muito melhores e muito mais aliviados, com sentimentos novos descobertos, com coisas novas descobertas, coisas que a gente não dava valor e agora a gente vai passar a dar. Mas que todos tenhamos fé em Cristo, em Jesus, né? E rogaremos para Ele que tudo isso termine o mais breve possível, que esse sofrimento se acalme. É necessário para a nossa evolução, para a evolução do planeta, mas que acreditamos em Deus porque Ele não nos abandona nunca. Tenhamos um bom domingo, uma boa noite, que todos sejam abençoados, que Deus ilumine o coração e a mente de cada um, possamos ter paz nessa nova semana que inicia, que possamos ter calma e acreditar no Pai maior, que Ele está ao nosso lado sempre, não deixando que nada nos falte. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, que o amor dele chegue a cada um desses lares que hoje nos vendo e que Ele emita e permita que os bons espíritos abençoem a cada um. Que assim seja. Um bom domingo a todos. Oi? Bem lembrado pelo Serginho. Quarta-feira, novamente, nós teremos Evangelho ao vivo, né, pelo Facebook. No domingo também nós teremos novamente, até essa pandemia diminuir e a gente poder voltar aos trabalhos normais. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.